Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Vamos ler. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Até aqui. Vamos adentrar nessa mensagem que eu intitulei de O encontro de Jesus e o endemoniado Gesareno. Eu queria que você acompanhasse comigo. No verso 1 do capítulo 5 de Marcos, escrito está: E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. Primariamente, ou em primeiro lugar, eu queria fazer alguns destaques sobre Gadara. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus, ele traz particularidades e traços singulares. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus é marcado com a pregação da palavra. Se você retornar um capítulo de Marcos capítulo 4, você vai ver Jesus pregando. É uma das marcas singulares do ministério de Jesus. Jesus prega a palavra. E Jesus, obviamente, enriquece a teologia antiga, porque são palavras de novidade. São palavras de um novo tempo. Arrependei-vos, pois, porque vos é chegado o reino dos céus. Primeira marca singular, primeiro traço singular do ministério de Jesus é a pregação da palavra. Em segundo lugar, ainda em Marcos capítulo 4, você vai ver milagres e maravilhas. É um segundo traço particular e singular, o que incluía cura de enfermidades, o que incluía expulsão de demônios e o controle da natureza. Agora, vá comigo para Lucas 8:2 para conferirmos na palavra. Lucas 8:2. Veja, vamos do 1, Lucas 1, 8, 1 e 2. Aconteceu depois disso, veja, é o mesmo episódio. Nós estamos na mesma cena narrada, só que no outro evangelho. Evangelho conforme escreveu Lucas. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando
e anunciando o evangelho do reino de Deus. Veja a primeira marca, veja o primeiro traço singular. Jesus tem um traço singular. Qual é o primeiro traço? A pregação da palavra. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, veja o segundo traço singular, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitos outros, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Quando vamos para Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, acompanhe comigo, você vai ver que uma tempestade, versos 35 ao 41. Eu vou ler numa nova versão, mas não altera o sentido da palavra. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Traço do ministério de Jesus: controle da natureza. Quando ele ordena, o vento e o mar lhe obedecem. Terceiro lugar, terceiro traço singular do ministério de Jesus: o amor às pessoas. Um amor que transpõe barreiras geográficas. É o que nós vamos ver aqui. Jesus tinha acabado de ensinar por meio de várias parábolas. Você vai ver no capítulo 4 a parábola do semeador, você vai ver a candeia, você vai ver a parábola da semente, você vai ver a parábola do grão de mostarda, e você vai ver que então Jesus entra no barco e dá uma ordem: passemos para o outro lado. E o que eles encontram é uma tempestade, mas a tempestade não pode parar Jesus. Aleluia. O cenário geográfico é um só, tendo dado paz às pessoas que estavam atormentadas pelo mundo exterior. Jesus agora se locomove em torno de alguém que encontra-se atormentado não por questões exteriores, mas se dirige a um homem atormentado por algo que estava dentro dele. Jesus está caminhando de um mar agitado para um homem agitado. Jesus está na província dos Gadarenos. Deixe eu localizar você. O destino é Decápolis, uma confederação de 10 cidades de rota comercial, pois dava acesso ao Vale do Rio Jordão. Dentre essas cidades nós temos Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Ipos, Dion, Pela,
Canata e a própria Gadara, que é onde Jesus vai desembarcar. Os gadarenos são remanescentes dos girgazeus. Os girgazeus são descendentes de Cão, filho de Noé, da parte de Canaã, seu neto. Você pode acompanhar esta informação em Gênesis capítulo 10, 15 e 16, que diz: e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Jebuseu, ao Amorreu e ao Girgazeu. Os habitantes da região eram em sua maioria gentios. Nós temos duas explicações para afirmarmos isso. A primeira afirmação é que os camponeses criavam porcos. Os porcos, como toda a igreja sabe, para Israel e para os judeus, para os israelitas eram animais impuros. Então, naquela região, nós entendemos que era a região predominantemente de gentios. A segunda informação é porque Jesus, depois nós vamos ainda chegar à cura deste homem, mas após a cura, após ordenar a expulsão daquela legião, ele também dá uma ordem àquele homem, para que aquele homem anunciasse a sua cura em todo o distrito de Gadara. Por quê? Porque aquele povo necessitava do Evangelho, necessitava do Messias. Gadara é uma cidade capturada. Quando olhamos para os governantes, primeiramente nós encontramos Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele praticamente conquistou todo o mundo civilizado, e após a sua morte, o império foi dividido entre seus governantes. O primeiro governante que recebeu como herança territórios foi Ptolomeu, que era governante do Egito. Em Israel, ele praticamente tolerava as práticas judaicas. Além de Ptolomeu, nós temos Seleuco. Seleuco, ele era governante dos territórios da Síria. Diferente de Ptolomeu, Seleuco não tolerava os judeus e as suas práticas do judaísmo. Aí surge então um problema no templo de Jerusalém, porque Antíoco IV, da linhagem dos Seleucidas, ele proíbe o judaísmo e ele faz guerra contra os judeus. Antíoco IV, além de fazer guerra, além de proibir o judaísmo, ele faz um templo, não é? Um altar de adoração a Zeus. Aonde, pastor? Zeus, todos aqui conhecem, é o deus do Olimpo, não é? Na mitologia grega. E ele sacrifica um porco no templo de Jerusalém. Isso aqui é a história da igreja. Por causa dessa pitoresca e agressiva ação de Antíoco IV, inicia-se há 100 anos antes de Cristo a revolta dos Macabeus. Para quem conhece de história da igreja, sabe que a revolta dos Macabeus se dá a partir deste episódio de consagração, sacrifício de um porco no templo de Jerusalém. A revolta dos Macabeus é liderada por Judas o Macabeu, e com sucesso. Roma então vai assumir o poder em 64, praticamente, antes de Cristo, e domina todo esse território da Palestina. Em 30 antes de Cristo, Herodes assume o poder sobre Gadara. Chegamos em Gadara, o que leva vários homens a cortarem a sua garganta no próprio território e pularem também de precipícios. Com a morte de Herodes, Gadara torna-se semi-independente. E agora Gadara, este território,
Eu estou lhe localizando para você entender historicamente o que aconteceu. E agora Gadara, este território, é semi-independente e faz parte do que chamamos de Decápolis, que significa praticamente 10 cidades, as quais já lemos aqui. Marcos 5:1 fala exatamente deste território, Gadara. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. No verso 2, você vai perceber agora a narrativa do que está e prestes a acontecer. Acompanhe comigo. E saindo ele do barco, ora, ele quem? Jesus. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aqui eu destaco, em primeiro lugar, a oposição dos poderes satânicos a Jesus e a oposição de Jesus aos poderes satânicos. A condição geográfica, entenda, não interfere no poder de Jesus. Não muda o fato de o Messias se deslocar da Galiléia para Gadara. Ele permanece com poder. A oração de um justo ao Messias, ao Cristo, a Jesus de Nazaré, pode ser feita da China, do Japão, da Malásia, da Indonésia, do Egito, de Jerusalém, aonde você estiver, o Cristo verdadeiro escuta a sua oração e o seu poder domina sobre todo o globo terrestre. É notório ainda destacar que a presença de Jesus, e somente a presença de Jesus, não há aqui nenhuma intervenção direta. Veja, e saindo ele do barco, não houve nenhuma intervenção, houve apenas a saída de Jesus do barco. Provocaram agitação nos demônios. Apenas a saída, apenas a presença dele provoca agitação nos demônios. A luz que chegara a Gadara importunou a morbidade no sepulcro, desestabilizou aquele lugar mórbido. O que ocorre aqui é inevitável. De um lugar habitado por cadáveres sai um homem louco. A Bíblia o classifica como possesso, nu, insano, impopular, desamparado socialmente, escravo do diabo. É por isso que em João 10:10 está escrito: o ladrão vem senão para matar, matar e destruir, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tivessem vida, e vida com abundância. Satanás roubou tudo o que havia de precioso sobre aquele homem. Satanás roubou a família daquele homem. Satanás roubou o convívio social. Satanás roubou a liberdade. Satanás roubou a sanidade, a saúde física e a saúde mental. Satanás roubou a dignidade daquele homem. Satanás roubou a paz, a decência. Era um homem que vivia sobre o domínio dos demônios. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Olhe para cá, por gentileza. Os demônios são seres que nutrem ódio pelos seres humanos. Você precisa entender isso. Eles trabalham e eles militam fortemente no mundo espiritual. Eles têm um fim. Eles têm uma finalidade. Eles trabalham enquanto você dorme, inclusive.
E esta mensagem é uma mensagem à vigilância, porque eles trabalham e estão trabalhando neste exato momento para o fim da família. Estão trabalhando neste exato momento para o fim dos ministros de Cristo. Quantas famílias destruídas, quantas famílias arruinadas, quantos ministros de Cristo caindo, quantos ministros de Cristo se afastando, apostatando, vendendo a sua fé, aquilo que eles tinham de mais precioso, trocando por migalhas do diabo. Eles estão de olho nas crianças, eles estão de olho nos jovens. Quantas crianças e quantos jovens abalados emocionalmente, psicologicamente, quantas crianças e quantos jovens com tenra idade estão presos no mundo das drogas, na violência, no tráfico, na prostituição. É a ação diabólica do reino das trevas neste mundo. Como está escrito, o mundo jaz do maligno. E principalmente, o diabo não quer o avanço missionário. O diabo não quer que a palavra seja pregada, porque ele sabe que a palavra é poder de Deus. Ele sabe que a palavra tem poder para libertar o homem. Ele sabe que a palavra de Deus tem poder para salvar a humanidade. E ele luta contra o avanço missionário, ele luta contra os missionários, ele luta contra qualquer organização que se levante com intencionalidade de evangelizar. É oposição das trevas. E você pode perceber comigo, nunca se viu um mundo, uma época de elevação. Obviamente que o que eu vou falar agora sempre existiu, mas nunca vimos elevar-se tanto a criminalidade, nunca vimos elevar-se tanto o aborto, nunca vimos elevar-se tanto os divórcios, nunca vimos elevar-se tanto o homossexualismo, nunca vimos elevarmos tanto, aleluia, os transtornos psicológicos, nunca vimos elevarmos tantos o número e o grau de divórcios, nunca vimos elevarmos tanto no mundo a apostasia, os tempos difíceis, os escândalos, o esfriamento da fé, do amor, a descartabilidade das relações. É o mal atuando no mundo. É o mal atuando no mundo. É a atuação de principados e potestades. Mas nessa noite, enquanto pregamos, nessa noite, enquanto declaramos, nessa noite, enquanto reafirmamos, nessa noite, enquanto ministramos, eu quero lhe dizer algo nesta noite: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E um hino tão conhecido que diz: há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia da cruz. Há poder no sangue de Jesus. Caminhe comigo. Marcos 5, versos 3 a 5. Nós já lemos os versos 1 e 2. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Você já viu os traços singulares do ministério de Jesus. Você já viu o cenário geográfico. A cidade capturada, chamada Gadara, que fazia parte de Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Você já viu
o quanto que Jesus faz oposição ao reino das trevas e o quanto que o reino das trevas faz oposição a Jesus. Mas você viu aqui, em João 10:10, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Obviamente que o cenário está difícil. Obviamente que Satanás está roubando, Satanás está matando, Satanás está destruindo, mas há poder no sangue de Jesus. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Verso 3: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Aqui está a apresentação do endemoniado Gesareno. Não há dúvidas que o caso em tela foi uma das formas mais agravadas de possessão demoníaca já vista, estando a vítima em completo domínio e escravidão por Satanás. Os versículos apontam para um ser que se tornou um problema social, um ser humano que estava em estado lamentável de existência. Ele era uma vergonha para todos daquela cidade. É importante também trazer em consideração que casos de possessão demoníacas como este são raros nos tempos modernos, nos nossos tempos. Mas não se engane. Olhe para o seu irmão para ele acordar e diga: não se engane. Há pessoas sem morar em sepulcros. Há pessoas sem entronchar a mão. Há pessoas sem virar olho, sem cair no chão e espumar. Mas são escravas do diabo. O diabo escraviza essas pessoas nas telas da internet, na liberalidade ou na libertinagem que a pornografia promove, em vícios, na devassidão, na imoralidade, nas drogas, no tráfico de drogas, na criminalidade, nos guetos de prostituição, sendo governados com mão de ferro por Satanás. Batem no peito e diz: ninguém manda em mim. Batem no peito e se orgulham: eu saio a hora que quero e volto a hora que quero. Eu sou livre. Mentira, é escravo do diabo. Escravo do diabo. A pergunta nessa noite é, abrindo aqui recortes, o que o diabo está fazendo com essa geração? Os jovens andam em más companhias, a fixação é nas distrações. Nós passamos o dia na internet, nós passamos o dia nas redes sociais. Essa semana eu coloquei off, uma figura de off. O mundo não entende isso. Na minha bolinha de WhatsApp, uma amiga da Unimed mandou uma mensagem e disse: por que você está com essa figura? Não entendem
o estado de pausa. Eu disse: eu estou orando. Quer falar comigo? Pode ligar. Tinha acabado já a oração, já tinha acabado os louvores. Você tem que pausar. Você tem que se retroalimentar da palavra. Você não pode achar suficiente vir para cá na quarta noite, no domingo à noite. Senão você se torna um ativista na igreja. A sua vida não perpassa apenas por esses corredores e por essas cadeiras. Não estamos aqui batendo ponto e dizendo: eu vim cumprir, está cumprido, o rito está feito. Não. Nós estamos aqui porque estamos cumprindo o que Jesus nos ensinou: congregai-vos, estai em unidade, vocês são um corpo, vocês precisam estar juntos. Agora, a nossa vida é muito mais do que um encontro na quarta noite, a nossa vida é muito mais do que um encontro no domingo à noite, a nossa vida perpassa, aleluia, por quem eu sou na minha casa, por quem eu sou no meu trabalho, por quem eu sou na minha vizinhança, por quem eu sou com as pessoas que eu convivo, quem eu sou no secreto, quando ninguém está me vendo, quando ninguém está enxergando. Quem sou eu? Quando as cortinas se fecham, quem sou eu? Quando as luzes do palco elas se apagam, quem sou eu? Quem sou eu na minha intimidade com o Mestre? Quem sou eu na minha entrega direta, aleluia, aonde ninguém vê, no quarto, trancado, somente você e ele e você, você como ovelha, ele como pastor, olhando para você, você clama, você chora, você se derrama, você se coloca à disposição dele, e ele se coloca à disposição de você. Quem somos nós no secreto com Deus? É no secreto que você ganha força, é no secreto que você ganha autoridade, é no secreto que você conhece melhor o seu pai, é no secreto que você se conhece melhor enquanto filho, aleluia. Precisamos sair das fixações, das distrações e olharmos mais para o Criador. Mas nós temos aqui também outras características particulares desta possessão. Além de manter residência, você já viu comigo, no sepulcro, possuía esse ser humano uma força incomum. Ele era preso, mas ele quebrava. Ele não só quebrava cadeias, mas ele quebrava os grilhões. A Bíblia diz que ele fazia em pedaços. Era a força da possessão. Ele era de natureza também agressiva. Veja o verso 4. O verso 4 afirma: ninguém o podia amansar. Ora, quem chegava perto desse homem? Quem em sã consciência se aproximava desse homem? Ora, se eu sei que ele não é manso, se eu sei que ele... Ora, qual é o oposto de manso? Agressividade. Ele era um homem agressivo. Então, existia naquela cidade um medo diário das pessoas de se encontrarem com ele. Possessão demoníaca. A Bíblia diz que a legião que o tomava, uivava, gritava, perturbava verbalmente, além de ferir ele com pedras. Mas Satanás, ele se auto-sofistica, não é? Ele é inteligentíssimo. Na era pós-moderna, nós achamos que as pessoas são normais, pegando ponta de gilete e se cortando, se automutilando.
e dizendo: quando eu faço isso eu me sinto melhor. Diabo enganando, Satanás prendendo. Ele mudou até o nome, não é? Tem nome agora. No campo da psicologia, quando a gente atende jovens com transtornos de personalidade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, tem nome: automutilação. Quando vai para um psicólogo que é crente, que é pastor, nós sabemos o que está por trás. Satanás quer enganar, mas ele só engana aquele que não anda com Jesus. Quem anda com Jesus, tudo discerne, e por ninguém é discernido. Tem situações que precisamos orar, para que Deus haja, para que Deus expulse o mal. Tem hora que você está tão opresso. Entenda, opressão é diferente de possessão. Opressão é uma força invisível, é uma força maligna, é uma força contrária à vontade de Deus, que lhe oprime, que lhe mastiga, que pega crente que não ora, crente que não lê palavra, crente que não gosta de culto de ensino, crente que vive mais distraído nas redes sociais do que buscando a face do Senhor. Então o diabo vem e oprime. Nesta noite, se tem opressão aqui, ela vai sair no nome santo de Jesus. Hoje é a noite de libertação. Destaque: acerca do endemoniado Gezareno, aqui não se tratava de epilepsia. É importante você entender. Doenças mentais, raiva, histeria. Não, era possessão. Eu estou só trazendo esse destaque porque eu não quero ferir quem vai assistir essa mensagem e a você que já está participando deste culto, para que você ache que todo transtorno psicológico ele vem em decorrência de possessão. Não. Transtorno psicológico é transtorno psicológico. Tá? Agora, que o diabo age nesse mundo para prender jovens em transtornos psiquiátricos, isso é claro, isso é óbvio, isso é evidente. Só um recorte. Vamos para o versículo 6. E quando Jesus viu ao longe, veja, e quando viu Jesus, vou repetir, ao longe. Se você volta para o versículo 2, está narrando que Jesus estava saindo do barco. Porque a Bíblia vai dar uma pausa na intercorrência do que está acontecendo. Os versículos 3, 4 e 5 são essa pausa, são esse recorte para apresentar a figura do homem possesso. Mas no verso 2, veja, você pode pegar o verso 2 e ligá-lo diretamente ao verso 6. E saindo ele do barco, leia comigo, veja, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aí veja o verso 6. E quando viu, ora, o que é que Jesus estava fazendo? Saindo do barco. Essa é a cena, acompanhe comigo a cena. Quando viu Jesus ao longe, fazendo o quê? Saindo do barco. É como se ele dissesse assim: o que é que ele veio fazer aqui? Você entende? Você está entendendo? E ele corre, veja, correu e adorou-o. Ele corre, ele está onde? No sepulcro.
Jesus está onde? No barco, saindo do barco. Então ele de longe corre. Ora, existia uma distância do mar para o sepulcro, porque ele corre. Senão ele vinha devagar, a passos curtos. Mas ele corre. E a Bíblia diz que ele não só corre, mas ele adora. O que está acontecendo aqui, pastor? O poder pelo qual Jesus se opunha era imenso. Eu quero que você entenda isso. Agora, não está acontecendo aqui uma guerra. Os teólogos da batalha espiritual moderna, os teólogos da guerra espiritual moderna, que não entendem de batalha espiritual e que não entendem de guerra espiritual, acha, ou prega ou ensina que por algum momento aqui está acontecendo uma guerra ou uma batalha. Não, não, não. Quem chegou aqui foi o Senhor dos Senhores. Não tem como mensurar aqui uma guerra, uma resistência, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Quem chegou aqui manda em tudo. É por isso que ele corre, ele vê, corre e adora. Na presença de Jesus, o diabo tem que se prostrar. Aleluia. O versículo 6 aponta o quê? Que não houve uma guerra espiritual entre a legião e Jesus. O que está acontecendo aqui é uma legião de demônios, por meio de um homem possesso, prostrando-se diante do Filho de Deus, que detinha todo o poder. Porque aqui você começa agora a perguntar comigo: cadê o homem brabo? Cadê o valente? Aonde está aquele homem perigoso? Tornou-se manso. Ninguém amansava, tornou-se manso, prostrou-se, adorou, reconheceu que chegou aquele que é mais valente que o valente. Aleluia! É então que ele é amarrado, é então que ele é acorrentado, é então que instantaneamente, pelo poder de Jesus e espiritualmente, este homem é contido. A autenticidade da natureza divina de Jesus aqui, não só divina, mas messiânica, é evidenciada. Quem estava colocando os pés em Gadara era o Messias, era o príncipe da paz, era o Senhor dos senhores, era o Rei dos reis, era a estrela da manhã, era ele que tinha chegado, era o Filho de Deus que estava desembarcando em Gadara. Aleluia! O poder absoluto contra as potestades havia saltado do barco. A luz chegou no terreno que estava minado pelas trevas. O que está ocorrendo aqui é uma libertação profunda. Aleluia! Chegou aquele que pode todas as coisas, glória a Deus. Ora, quem foi esse que chegou? Não tem melhor palavra a ser dita e pronunciada nessa noite do que Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma forte luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz chegou em Gadara. Vamos para os versos 7 e 8. E clamando com grande voz, veja, acompanhe comigo a cena, não se perca. Ele está prostrado, ele está adorando,
Ele está reconhecendo que o valente, aquele que é mais valente do que o valente, chegou, o Filho de Deus. E agora ele clama, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Verso 8: porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aqui nós vemos em primeiro lugar o poder de Jesus. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem o poder de Jesus. Ele governa, Jesus reina, Jesus tem poder, Jesus tem autoridade contra qualquer força das trevas. Pastor, mas eu morro de medo. Se eu ver uma macumba perto, eu passo de lado. Se alguém disser para mim que colocou meu nome na boca do sapo e costurou, eu desmaio. Eu quero lhe dizer que este poder está disponível para você. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O remédio para aquele homem havia chegado em Gadara. Jesus é esse remédio. Jesus não está parado, Jesus não perde tempo, Jesus não está paralisado, Jesus não está estático, Jesus está trabalhando, Jesus está em plena atividade. Esta visita não foi uma mudança de rota, essa visita não foi a tempestade que levou o mar, aliás o barco, para Gadara. Não, a visita é proposital. Estava na agenda de Jesus essa visita. O que assistimos aqui, pastor? Assistimos a derrota de Satanás, que perdia seu escravo, o homem sofredor, infeliz, pelo qual estava possuído. A miserabilidade daquele homem aciona em Jesus a sua compaixão. Jesus é um Deus de amor e de compaixão. De longe, porque eu não quero que você pense aqui que este homem que saltou do sepulcro quando viu Jesus, pulou e prostrou-se aos pés de Jesus, era uma surpresa para Jesus. Não, Jesus foi ali para isto. Jesus foi ali para uma libertação. Jesus está aqui hoje para a libertação. Aleluia! O que Jesus está levando ali é compaixão, é amor, é benevolência, é o seu legado messiânico de libertação. Jesus é a tormenta dos demônios. A ordem é dada, versículo 8: sai deste espírito, aliás, sai deste homem, espírito imundo. A ordem foi dada. Jesus é claro, aí não é o seu lugar. Saia. Jesus é evidente também, além de claro, além de usar de autoridade e ser claro, Jesus é evidente. O que está acontecendo aqui é o que está escrito em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que está acontecendo aqui é a reverberação do ministério de Jesus. Quando Jesus declara em João capítulo 8, 32 e 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho pode libertar. Só Jesus tem poder para libertar. Só Cristo tem poder para libertar. Aleluia! E Ele está trabalhando aqui nesta noite para a libertação. Jesus é claro, Jesus é evidente, mas Jesus também é questionador. Veja que não é uma entrevista, porque tem gente por aí que faz uma entrevista, não é? Se pudesse, marcaria um podcast com o demônio, não é? Podcast / Satanás, não é? Marcaria só para ver da onde, né? Como é que é lá? O que é que você veio fazer nessa vida? Isso é uma piada. Foi o que você veio fazer nessa vida? Matar, roubar e destruir. Mais nada. Quem lhe mandou? Você veio de qual centro de macumba? Isso é uma besteira. Isso não me interessa. O que me interessa está no verso 8. Sai deste homem, espírito imundo. Pronto. Mas Jesus abre um recorte questionador. Veja, verso 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por um momento você acha mesmo que Jesus não sabia a resposta? Por algum momento você acha mesmo que Jesus não sabia quem estava ali? Mas Jesus, sabendo a resposta, Ele quer que os ouvintes da cidade, que estão ao redor do acontecimento, Ele quer que os discípulos escutem e compreendam o grau da possessão. É isso que Jesus está provocando. Ele está afirmando: olha, eu vim para isto. Eu me manifestei para isso. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Os demônios estão abaixo desta autoridade. Mediante a palavra de Jesus, o libertador, a legião bateu em retirada. O homem possesso ficou livre. Jesus aqui se coloca: olha, eu vim para atormentar vocês. Já que vocês estão atormentando esta cidade, estão atormentando este homem, eu vim para libertar. Eu sou o libertador. Aonde eu chego eu liberto. Aonde eu chego, se tem cativo eu liberto. Aonde eu chego, se tem ovelha ferida eu restauro. Aonde eu chego, se tem ovelha cansada e oprimida, eu sou o alento. Se aonde eu chegar houver, aleluia, ovelha doente, eu sou o remédio para a ferida da alma e para a ferida, aleluia, que todos nós carregamos. O príncipe da paz está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Satanás tentou impedir Jesus de entrar na região de Gadara. Quando olhamos para os versículos anteriores, nós assistimos uma tempestade, mas tempestade não para Jesus. Tempestade não atropela Jesus. Tempestade não impede Jesus de ir para onde Ele quer ir. É noite de você aprender uma coisa nesta noite. Quando você chegar na sua casa e abrir o seu portão e diga: Jesus, entre comigo.
Quando você abrir a porta, Jesus, essa casa não é minha, ela é tua. Jesus, esse quarto onde eu durmo, ele não é meu, ele é teu, habita aqui. Habita neste lar, habita nesta casa. Comece a orar pela sua casa. Eu fiz isso hoje. Como é libertador. Diga amém. Marcos 5. Agora eu quero que você pule para o 15. Jesus já libertou. Vocês conhecem a história. A legião vai pedir para que não seja tirado da região, mas seja lançada aos porcos, ao que Jesus permite. Mas agora eu quero lhe apresentar o homem liberto. Marcos 5 e 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Repita comigo: assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Quais são as características deste homem liberto? Este homem foi ressuscitado socialmente. Este homem foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Quando a comunidade chega, ela não encontra mais um perturbador. Ela encontra um homem sereno, quieto, com a paz interior restaurada, porque é isso que Jesus faz. Ele estava o quê? Assentado com Jesus e seus discípulos. Segundo lugar, Jesus restaurou a moralidade deste homem. Ele agora estava o quê? Vestido. Ele já não andava mais nu. Ele agora se comporta decentemente. Ele agora se comporta dignamente. Ele agora tem a consciência da necessidade de usar roupa. Jesus restaurou a sanidade deste homem. E em terceiro lugar, por falar em sanidade, Jesus restaurou a sanidade, o juízo deste homem. Ele foi encontrado assentado, vestido, terceiro lugar, em perfeito juízo. Jesus restaurou o corpo, a alma e o espírito desse homem. Aleluia! Eu tenho algumas verdades teológicas acerca do que está acontecendo aqui. A primeira verdade é que o domínio de Jesus sobre o diabo é uma verdade. E devemos nos animar. Nesta noite é uma noite de alegria, por quê? Porque o nosso inimigo, o nosso adversário invisível, ele está vencido pelo nome de Jesus. Jesus é o nosso intercessor. Estamos em suas mãos. Jesus lhe trouxe aqui para lhe lembrar isso. Você está guardado, você está protegido, você está amparado, você está escondido. O mal não pode tocar você. Você é escolhido, você é escolhida. Agora olhe com uma cara de muita simpatia para quem está do seu lado. Dê um sorriso animador. Eu sei que o seu cansaço talvez esteja muito grande, mas sorria, faz bem até para passar o cansaço. Olhe para a pessoa: Valdilene está só, então eu vou olhar para ela e vou olhar para minha esposa. A minha esposa tem companhia. E vou olhar para ela e diga assim: todavia, seja humilde. Você está guardado, você está protegido, você
é filho e é filha de Deus, está amparado, está liberto, está na mão do Senhor. Agora, seja humilde. Eu quero lhe transportar para um outro aprendizado. Lucas 22, 31 e 32. Eu vou ler propositadamente na versão NVI, porque ela legitima melhor o que a palavra quer dizer. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quem Satanás pediu para peneirar como trigo? Todos. Pediu vocês. Mas Jesus é específico, porque Pedro é um líder. Mas eu orei por você. Ele está agora não falando de todos, ele está agora falando de Pedro. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, iremos enxergar as várias facetas de acontecimentos que antecedem a morte de Jesus. Você está neste capítulo, num capítulo que mostra os fatos, as narrativas, o enredo teológico antecedente à morte de Jesus. Em primeiro lugar, a Páscoa está chegando. Você pode ler depois todo o capítulo 22. Eu estou resumindo para você. A Páscoa está chegando. Os inimigos, tanto os sacerdotes como os escribas, estão planejando um meio, porque eles ainda não têm um plano estabelecido. Eles estão tramando um meio, verificando um meio legítimo para matar Jesus. Satanás entra em Judas, você vai ver também no capítulo 22, que irá traí-lo com um beijo. Pedro e João recebem ordens específicas para preparar a Páscoa. Vão, achem o lugar, tudo já está pronto, apenas dei o toque especial para a nossa Páscoa. A ceia é montada por Pedro e por João. A ceia não só é montada, mas a ceia é iniciada. Quando a ceia é iniciada, Jesus vai falar várias coisas, mas eu queria chamar a atenção de você para algo que Jesus vai pronunciar em plena ceia. É a última ceia. Jesus afirma que um dos seus discípulos irá traí-lo. Quando Jesus afirma isso, o alvoroço acontece. É levantada uma discussão sobre o assunto. Ora, quem será? Sou eu? Ora, quem será? Quem irá traí-lo? Não, eu jamais trairei o Senhor. A discussão foi tamanha que eles começaram a discutir sobre quem era maior entre eles. E Jesus prega então sobre a humildade com eles. É por isso que eu disse aqui, Jesus está com você, Jesus é seu intercessor, você está guardado, você está protegido, Jesus está com sua mão sobre você, você está amparado, você é escolhido, todavia, seja humilde. Seja humilde. Às vezes fracassamos, várias vezes fracassamos no mês. E os motivos são vários. Fracassamos sendo soberbos. Fracassamos sendo orgulhosos. Fracassamos com inveja. Fracassamos com a mentira.
fracassamos com a murmuração, nós somos murmuradores típicos, fracassamos com a infidelidade. Quantas e quantas vezes fracassamos também com a ganância. Mas eu quero lhe chamar a atenção para o fracasso de Pedro. O fracasso de Pedro foi a autoconfiança. Autoconfiança. Quem é o nosso maior inimigo na autoconfiança? Repita comigo: eu mesmo. Eu vou repetir porque eu sei que vocês jantaram. Alguns, né? Vamos falar com voz de quem jantou? Mesmo que a barriga esteja, né, Irã? Vazia. Quem é o nosso inimigo na autoconfiança? Eu mesmo. Na autoconfiança, eu mesmo sou o meu maior inimigo. Vez por outras, perdemos não para o diabo. Vez por outra, perdemos não para o pecado de estimação. Não. Vez por outra, perdemos para nós mesmos. Perdeu para quem? Para ele mesmo. Perdeu para quem? Para ela mesma. No campo de batalha espiritual, no campo de guerra espiritual, Efésios 6, Jesus não, Deus não. Jesus, sendo o Messias, ele não entra em guerra com um demônio, o demônio se prostra diante dele. Agora eu e você não. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou gostando desse negócio. Toca assim, diz assim, ó, vigia, vaso. Vigia, vaso. Aleluia! No campo da batalha espiritual, no campo da guerra espiritual, não seja tão seguro de si mesmo. Cuidado com a autoconfiança exacerbada. Eu não quero tirar de você e nem arrancar de você a confiança, a fé e a coragem. Você tem que ter confiança, fé, coragem, mas cuidado com a autossuficiência, com a autoconfiança em si mesmo. Não enalteça, aprenda isso. Em primeiro lugar, não enalteça, não aprecie, nem valorize ou supervalorize o seu adversário. Agora, não enalteça, não aprecie, não supervalorize. Como alguns teólogos por aí só faltam pegar o diabo e colocar ele sentado na cadeira que pertence a Jesus. O diabo é um cão amarrado na coleira de Deus. Agora, Satanás é esperto e inteligente. Não o menospreze e nem o subestime. Ele tem tempo. Ele investe devagar. Ele lhe observa. Ele calcula você. Ele faz anotação. Estes versículos do Evangelho de Lucas, eles são fundamentais para compreendermos algumas verdades do mundo espiritual reveladas por Jesus. Eu estou caminhando para o fim, venha comigo junto. Em primeiro lugar, Pedro era fiel
antes da sua queda, porque Pedro vai negar Jesus 3 vezes, e depois da sua restauração. Mas era um péssimo oponente para o reino das trevas. E eu queria que você olhasse para mim, porque tem crente que dá trabalho ao inferno. Tem crente que dá trabalho ao inferno. Mas antigamente, vamos fazer eu lembro dessas revelações na igreja, não é? Foi feita uma reunião no inferno para ver como derruba tal crente. Hoje não precisa mais. Ele já bate na hora certa no seu quarto. E você não resiste. Pedro era um péssimo oponente no reino das trevas. Pastor, eu quero ser conhecido, queira, no inferno. Ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Eu lembro de uma cena, uma mulher endemoniada. Ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Era uma luta travada, terrível. As forças das trevas prevalecendo. Uma mulher entrou, pequenininha, cocozinho. Não menospreze as do cocozinho não, viu? Quando ela entrou, o demônio disse: ela não. Por que ela não? Porque as vestes dela estão brancas. Repita comigo: Senhor Jesus, me dê santidade. Sede santos como meu Pai é santo. Aleluia. Pedro era de forma exacerbada muito seguro de si. Nos versos 33 e 34, vemos uma promessa amparada na autoconfiança em si mesmo. Você pode acompanhar comigo Lucas 22, bote aí por favor, 33 e 34. Veja a autoconfiança de Pedro. Pedro é muito autoconfiante. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus lhe respondeu: eu queria estar nessa cena, para ver o rosto de Jesus olhando com misericórdia para Pedro. E dizendo: eu te digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Jesus aqui está revelando a insuficiência de Pedro. Pedro, você vai fazer o quê? Morrer por mim? Parece que no automático Jesus está dizendo: ele não entendeu nada até agora, sou eu que vou morrer por ele. E tem mais, Pedro, você vai me negar, e negar 3 vezes que me conhece. Não prometa fidelidade. Não prometa em algo que você não pode cumprir, porque por vezes prometemos fidelidade e confiamos na nossa própria força. E se você confia na sua própria força, você é envergonhado, porque pela sua própria força você se torna um covarde, como Pedro se tornou um covarde.
Eu caminho para o fim. Eu trago os últimos fatos importantes, me dê 5 minutos. Satanás pediu para peneirar como trigo. Ora, o que é peneirar como trigo, pastor? Peneirar como trigo é uma expressão que denota: eu vou despedaçá-los. Assim como ele pediu a vida de Jó a Deus, Jesus aqui revela uma verdade espiritual, que o diabo foi até Deus e disse: me dá os 12, que eu quero despedaçar eles. Mas Jesus disse: eu roguei ao Pai, especialmente por você, Simão. Eu roguei por todos, mas especialmente com você. Jesus é o intercessor mor. Você pensa mesmo que o diabo já não pediu para peneirar você? Para peneirar sua vida? Para peneirar seus negócios? Para peneirar sua casa? Para peneirar sua família? Ora, pastor, por que eu estou aqui então? Porque tem um intercessor dia e noite que intercede pela tua vida. Ele está dizendo: ele não, ele é meu. Ela não, ela é minha. Não, eu morri por ele, eu morri por ela. Eu aspergi o meu sangue sobre ele, eu aspergi o meu sangue sobre ela. Ele está guardado, ela está guardada. Aleluia! Ele é quem roga ao Pai por todos nós. Ele diz: olha, Pedro, eu orei e eu roguei e eu intercedi especialmente por você. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Pedro era um líder, e Pedro era um líder substancial. Pedro tinha uma posição de liderança, e quando se ataca a liderança, o que é que está escrito? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se tem um alvo de Satanás, é a liderança. Atenção, líderes, o diabo está de olho em você. Essa é uma noite que você precisa se lembrar da necessidade de vigiar e orar. Por quê, pastor? Porque Satanás tem arsenais pesados. Satanás não brinca, ele pode usar contra você. E se você se sentir de forma exacerbada, autoconfiante demais, você pode cair. Aí você vai dizer: caiu, perdeu para quem? Para si mesmo. Perdeu para si mesmo. Ore comigo, feche os seus olhos. Estou terminando a mensagem, mas ore comigo assim. Coloque a mão no seu coração. Eu quero interceder por você e por mim também. Senhor, nós estamos ministrando a tua palavra. Nós estamos ministrando, Deus querido, as sagradas escrituras nesta noite. E nós queremos te rogar e te pedir que nós não caiamos no mesmo erro de Pedro. Não queremos sermos autossuficientes. Não queremos sermos o cara. Não queremos, ó Deus, sermos os imbatíveis. Nós queremos ser humildes de coração. Nós queremos sermos o menor da casa. Nós queremos ser diferentes, dependentes totalmente, exclusivamente de Ti. Nos guarda nesta noite, nos protege nesta noite. Inclina a Tua mão sobre nós e nos esconde. Diga amém. Jesus está na brecha da intercessão por você. E eu encerro com aquilo que aconteceu com Pedro e aconteceu com o endemoniado Gesareno. A conversão.
conversão de Pedro, no grego, epistrepsas, refere-se a um arrependimento após um desvio temporário. Porque Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Pedro, ele era regenerado. Obviamente que isso aqui é um recorte para uma outra pregação. Conversão e regeneração, embora já pregamos aqui várias vezes. Mas Pedro era regenerado já pelo próprio Deus, porque quem regenera é Ele e não somos nós. Mas Pedro vai vacilar. Regenerado também vacila. A sua conversão aqui era um restabelecimento da sua comunhão com Cristo após a sua negação. Porque a negação está por vir. Só que Pedro falhou, mas Pedro não foi abandonado. Eu quero lembrar nesta noite a você que Jesus está com você. Você não será abandonado. Você não será esquecido. Você não será, de forma alguma, rejeitado pelo seu Pai. A sua fé, que era verdadeira, não se perdeu, mas foi restaurada. Deus, em sua soberania, iria restaurar a Pedro. É por isso que Jesus diz: eu roguei por ti. Por que que Pedro é restaurado? Porque houve um intercessor maior. Eu roguei por ti. Não há esforço humano aqui. Assim foi com o endemoniado Gesareno. Assim é conosco. Assim é com todos. Eu termino com Lucas 8, 38 e 39. Coloque para mim, por favor. Lucas 8, 38 e 39. Estamos falando aqui do endemoniado Gesareno. Olhe para cá. Isso é resultado da ação do nosso Deus. O homem já estava liberto, mas a libertação tem um fim. Você foi liberto para um fim. Aqui está o fim. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Em primeiro lugar, Jesus, eu quero ir com você. Não me deixa. Não me abandona. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: segura aí. Segura aí. Você poderia até pensar: mas que Jesus grosseiro. Jesus não o aceitou como discípulo. Há um porquê. Jesus não podia prender aquele homem, porque ele já tinha sido preso. E ele agora estava livre. Ele estava livre para um fim. Versículo 39. Vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Eis aqui um missionário em Gadara. O que Jesus fez por você é para ser dito, é para ser pregado, é para ser todos os dias anunciado. E eu termino com Atos 2 e 41. Agora é o Pedro convertido. Atos 2 e 41. Você conhece a história? Pedro está pregando. É Pentecoste, o Pentecoste sucedeu. Pedro está cheio do Espírito Santo. E há um resultado. Pedro também queria ir com Jesus. E Jesus, não. Eu vos enviarei o Consolador.
porque vocês irão e vocês farão discípulos. E aqui está, depois do discurso de Pedro, veja, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. O Pedro que negou, agora era o Pedro pregador, regenerado, convertido, iluminado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Fique de pé.